tema O que me falta ainda. Em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, eu quero ler junto com você. O versículo 16 diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verso 20 diz: Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Você pode repetir comigo? O que me falta ainda? Vamos dizer? O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então, nós acabamos de ler um episódio dos muitos, né? Em que nós aprendemos muito com Jesus. E esse capítulo é um capítulo onde Jesus ele está sendo muito confrontado pelos fariseus. A Bíblia diz que ele estava vindo da Galiléia, se você for ler o capítulo todo, e você vai ler, amém? E ele foi em direção à Judeia. E a Bíblia diz que grandes multidões seguiam Jesus. E ali ele realizava muitas curas. Onde Jesus está, não sei se você já prestou atenção nisso, mas onde Jesus está, sempre tem fariseu. Você já prestou atenção? Que onde Jesus está, sempre tinha alguém para confrontar ele na palavra, naquilo que o Senhor o direcionava a fazer. E ali eles estavam por perto para pôr à prova Jesus. E eles indagaram a Jesus a respeito do divórcio, porque era algo que se era muito falado, e até hoje é pouco falado no nosso meio. Não é verdade? E ali eles estavam querendo fazer uma pegadinha com Jesus, queria surpreender Jesus. Mas mais uma vez eles falharam. Porque Jesus vem com uma resposta onde nós encontramos muito no nosso meio. Jesus fala que o divórcio é por causa da dureza do coração. E é sobre a dureza do coração que eu quero compartilhar essa palavra com você. Jesus vai falar de algo que é muito comum no tempo dele e no nosso tempo, que é a dureza do coração. O Salmo 95, versículo 8, diz assim: Não endureçam o coração. Mas o salmista também declara no Salmo 51, 17, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Qual é o tipo de coração que você tem derramado na presença do Senhor? Acredito eu que lidar com a dureza do coração tenha sido um dos maiores problemas que Cristo teve de enfrentar no seu povo, no meio do seu povo. E eu acredito que também é um problema no nosso meio nos dias de hoje. A obra de lapidar o coração dos seus discípulos lhe custou uma dedicação especial. Jesus gastou a energia dele lapidando o coração dos seus discípulos. Jesus gasta uma energia grande lapidando o meu e o seu coração, porque muitos em nosso meio têm o coração endurecido. Mas hoje nós vamos aprender com ele que não é sobre um coração endurecido, é sobre um coração quebrantado e contrito na presença dele. Amém? E nesse mesmo capítulo, um bom exemplo dessa dedicação e lapidar o coração dos seus discípulos, nós vamos encontrar numa passagem quando as crianças vêm até Jesus e os seus discípulos recriminam aqueles que estavam deixando as crianças ir até Jesus. E eles estavam só repetindo aquilo que os seus líderes religiosos os ensinaram. Aquilo que eles viam nos líderes, que o que era? Uma dureza de coração.
Mas aquela cena mexeu com alguém. Aquela cena mexeu com o coração de alguém de uma maneira diferente. Ao ver Jesus abençoar e pegar no colo as criancinhas, um jovem rico saiu do meio da multidão com uma inquietante pergunta. Ele viu Jesus lidando com aquelas crianças e ele disse assim: deixa as crianças vir a mim, porque o reino de Deus é dela, o reino dos céus é das crianças. E é lindo essa comparação que Jesus faz, porque criança é pura. Amém? E é isso que Jesus espera de mim e de você, uma pureza de coração. Criança tem facilidade em perdoar, é verdade ou não é? Criança, você briga aqui com ela agora, não dá 2 minutos, 5 minutos, ela já esqueceu. E ela te ama do mesmo jeito, é verdade ou não é? Porque criança é assim. E Jesus, ele deseja que eu e você possamos ser como criança, com essa pureza, com essa facilidade em perdoar, com a facilidade em amar. Mas ele vai mais adiante, porque aquele jovem com uma inquietude no seu coração, ele pergunta assim: mestre, e o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E eu gosto porque Jesus, ele entra já com os 2 pés. Porque a gente fica, fantasiando um Jesus, bem bobinho, um Jesus que, é só amor, que ele... Não, Jesus, eu não sei se você interpreta assim, mas eu vejo que Jesus dá logo um tige nele. Jesus chegando, Jesus olha para ele e diz: epa, calma, deixa eu lhe esclarecer uma coisa. Bom só Deus. Ei, bom só Deus, amém? Deus é bom em todo o tempo e nada anula a bondade de Deus na minha e na sua direção. E ele estava ensinando aquele jovem: olha, presta atenção. Sabe que essa bondade que eu tenho é porque eu tenho Deus em mim. Era isso que ele estava já querendo ensinar aquele jovem. Porque eu entendo que nada do que façamos ou deixamos de fazer nos atribui bondade alguma. Não se ache bom não, porque nada de bom tem em mim e em você. Se não for a Jesus na minha e na sua vida, se não for a Deus, porque Deus é amor. E se Ele está em mim e em você, nós precisamos exalar esse amor e essa bondade que está nele, amém? E Jesus foi logo esclarecendo para ele. Porque, irmãos, eu gosto de dizer que toda bondade que há em nós vem do Senhor. Nós não somos bons por natureza, não. A nossa natureza, ela é má e ela é perversa. Vocês estão entendendo? Amém? Pode dar glória a Deus e aleluia. A bondade faz parte do fruto do Espírito Santo. É o Senhor quem nos dá. Eu costumo dizer que nada de bom você vai ver em mim. Tudo de bom que você vê em mim é por causa de Jesus na minha vida. Sou boazinha não, é Jesus. Tem coisas que eu faço na minha vida porque Jesus está em mim. Porque se não fosse Jesus eu não faria. E pode parecer pesado para você, mas é a realidade. Tem muitas coisas que nós fazemos porque nós reconhecemos que Jesus habita em nós. E é por isso que nos tornamos bons. Só que as pessoas precisam reconhecer essa bondade, não porque eu sou boa, mas é porque o Senhor está em você. E era isso que Jesus estava querendo ensinar, a primeira lição àquele jovem. A primeira lição era exatamente isso, porque olha, nós precisamos toda manhã lembrar que ai de mim e de você se não fosse o Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Você não foi consumido nessa manhã porque a misericórdia do Senhor repousou sobre a tua vida. E volta a dizer: não, pastora, mas eu sou tão bonzinho, é nada. Essa bondade que você acha em você é Jesus que está dentro de você. Amém? Todas as coisas em minha vida que eu sou capaz de fazer de bom é porque Ele chegou e transformou tudo que era ruim em algo bom. Porque só Jesus tem esse poder, amém? De transformar algo ruim que nós carregamos em algo bom. Ei, Jesus trabalha com reciclagem.
Jesus trabalha no ramo da reciclagem. Jesus pega um lixo, um nada, aquilo que é desprezado, aquilo que as pessoas dizem não dá mais para nada, e torna em algo útil. Foi isso que ele fez comigo, foi isso que ele fez com você, e ele vai fazer com muito mais pessoas. Você concorda que Jesus gosta de reciclagem? É assim, porque ele pega algo que estava desprezado, que estava jogado no lixo. Ele pega algo improvável, aquilo que ninguém dava mais valor, e transforma em algo valioso para ele usar. Ele tira tudo de ruim e transforma em algo útil e muito bom. Amém? É assim que Jesus faz. Então Jesus, ele continuou conversando com aquele rapaz, com aquele jovem. Ele continuou na sua conversa e ele começou a responder à indagação daquele jovem. Porque aquele jovem queria saber o que ele fazia para ganhar a vida eterna. Você percebe que ele não tinha certeza da salvação? Você percebe isso? E ele não era uma pessoa tão boa. Aí ele diz, e eu faço o quê? O que é que eu tenho que fazer? Aí Jesus diz, cumpra os mandamentos. Aí ele, quais mandamentos? Aí Jesus começa a falar sobre os mandamentos. E preste atenção, aquele menino era um jovem judeu. Ele entendia dos mandamentos, ele sabia qual era. E quando Jesus terminou de falar, o que é que ele diz? Isso eu já faço. Isso eu já faço. Mas sabe, o fato é de que ele carregava uma inquietação dentro dele. Ele carregava em seu íntimo um vazio que ele não conseguia explicar e que desejava preencher. Ele carregava um vazio que só Jesus podia preencher. Ele achava que ser religioso, que cumprir os mandamentos era o suficiente, mas não era. Ei, chega de religiosidade no nosso meio. Você precisa viver Jesus. Você precisa viver Jesus. Não é sobre uma veste, não é sobre uma Bíblia debaixo do braço, não é sobre uma cor de cabelo, não é sobre uma parede preta, azul, amarela, não. Viva Jesus e você vai ser aprovado no céu. As pessoas vão ver que você carrega Jesus não é por causa das suas vestes, não é por causa do que você fala. É por causa do que você faz. As pessoas vão reconhecer Jesus na sua vida. E diante daquela resposta que Jesus deu para ele, dos mandamentos, o que é que ele fez? E o que me falta ainda então? Por que eu não me sinto preenchido? O que é que está faltando? E quantas vezes nós fazemos essa pergunta para Jesus? Por que nós não vivemos as promessas? Por que eu não vivo ainda o que o Senhor me prometeu? Por que eu não casei? Por que eu não comprei minha casa? O que me falta ainda, Senhor? O que me falta ainda? Foi uma pergunta que demonstrava o quão duro estava o coração daquele jovem. Um jovem que estava sedento por respostas, mas indisposto a aceitá-las. E muitas vezes nós estamos assim diante de Deus, cheio de pergunta, mas indisposto para viver as suas respostas. Nós estamos diante do Senhor cheio de perguntas. Queremos que Deus responda às nossas indagações, mas nós não estamos dispostos a cumprir as suas respostas na nossa direção. E por isso que muitas vezes Deus ele fica em silêncio na nossa direção. Sabe por quê? Porque é preferível o silêncio de Deus. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Você está aqui comigo? Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta que Deus pode nos dar. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta que Deus pode nos dar. A dureza do coração daquele jovem impediu ele de seguir aquele que tinha todas as riquezas eternas a lhe oferecer. Você entende isso? Que a dureza do coração daquele jovem impedia ele de viver. Ele era um menino que cumpria os mandamentos. E por quê? O que é que estava faltando na vida dele? Faltava ele viver o amor de Deus na sua vida. Faltava ele renunciar às coisas desse mundo. E faltava ele uma vida de serviço.
Essas 3 atitudes que nós vamos perceber na resposta, no confronto que Jesus dá àquele jovem. Porque quando ele pergunta o que me falta ainda, aí Jesus vai desenhar para ele. Jesus vai desenhar e Jesus diz assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Você percebe aí 3 atitudes que Jesus estava esperando na vida daquele jovem. Jesus estava esperando amor. Jesus estava esperando que aquele jovem, a resposta de o que me falta era amar. Quando Jesus disse assim, vá. Aí Jesus continua, diz a ele, venda os seus bens, ou seja, renuncie os seus tesouros aqui na terra. E por último, Jesus diz assim, dê o dinheiro aos pobres. Jesus estava dizendo, vá servir. Amar, renunciar e servir. Essas 3 atitudes poderiam resumir a resposta de Jesus àquelas perguntas feitas por aquele jovem. E o que é que poderia resumir as perguntas que você tem feito a Deus? Qual é a palavra que Jesus pode te entregar nessa manhã para resumir a sua pergunta de o que me falta ainda? Para aquele jovem foi amar, renunciar e servir. Aquele jovem, ele entendia que algo faltava na sua vida. Ele não se sentia completo, faltava a certeza da salvação. E eu quero falar sobre esses 3 pontos, sobre essas 3 atitudes que faltava na vida daquele jovem. A primeira atitude era amar. Jesus disse àquele jovem, vá. E eu entendo que aquele vá praticar aquilo que você diz que já conhece. Vá viver o que você diz que já vive. Vá mostrar com as suas atitudes que você me ama. Ei, jovem, vá amar. Jesus está dizendo para mim e para você, pratique aquilo que você diz que conhece. Não é sobre só falar, é sobre viver aquilo que você diz que já conhece. Você diz que conhece Jesus, amém? Então viva Jesus na sua vida. E mais uma vez, em Mateus, não precisa você abrir não, eu vou ler para você. Em Mateus 22, 37 e 39, mais um fariseu. Porque onde Jesus está, tem um fariseu. Aonde você está, vai ter alguém para te confrontar naquilo que você vive. Você já prestou atenção que sempre vai se levantar um satanezinho de rabo para te confrontar naquilo que você vive, naquilo que você prega? Mas você precisa estar fundamentado em quem? Na palavra do Senhor. E um fariseu se levantou. E a Bíblia diz assim, um fariseu, um perito da lei. E perguntou a Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus olhou para ele e disse assim, ame ao Senhor de todo o seu, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Resumindo, você precisa amar. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você não ama ninguém. Você só está apto para amar quando você ama a Deus e você ama a si mesmo. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa se amar para derramar amor na vida do seu irmão. Se você não se ama, você não está apto a amar ninguém. Se você não se ama, você pode ter qualquer sentimento, menos amor pelo seu próximo. E isso é a maior mazela da humanidade, porque as pessoas não se amam e acham que amam outras pessoas. Por que as pessoas matam em nome do amor? Ninguém morre de amor, não. Morre de ciúme, morre de inveja, morre de traição. Mas amor não. Vocês estão entendendo? E você pode dizer, mas pastora, aquele jovem não cumpria os mandamentos e Jesus não disse, né? Mas a obediência do jovem não era por amor.
mas por saber que obedecendo receberia algo em troca. E quantos de nós estamos envolvidos nessa religiosidade? Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu faço assim, eu uso roupa assim, porque eu sei que isso vai garantir a minha salvação. Vai não! O que vai garantir a sua vida com Deus é uma vida de amor a Ele e ao próximo. É você derramar amor em quem ninguém quer mais amar. É você chegar perto de alguém que foi desprezado, de alguém que foi rejeitado, e derramar o amor de Jesus na vida dela. Ei, como foi que Jesus te encontrou? É com esse mesmo amor que você precisa tocar nas outras vidas. Dê um glória a Deus por isso. Aquele jovem obedecia porque ele sabia que ia receber algo em troca. Quantas vezes os nossos filhos não fazem isso com a gente? Mamãe, se eu dobrar a roupa, a senhora, eu obediência imediata, meu anjo. Não tem que ter barganha não para obedecer não. Amém? Jesus sonda o nosso coração. Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem nós somos nele. O verdadeiro sentido da vida com Deus não é o fazer, mas é o ser. Nós precisamos entender isso. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou nele. Aquele jovem, ele era dedicado ao cumprimento da lei, dos mandamentos, mas havia um vazio, uma incerteza no seu coração. Tem gente que obedece sem amar, mas quem ama obedece sempre por amor. A entrega de Jesus foi por obediência, mas acima de tudo foi por amor. Pai, se possível for, afasta de mim essa dor, esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo por causa do Senhor. Então, porque eu te amo, eu me entrego. Porque eu te amo, eu passo a amar as outras pessoas também. A Bíblia diz em 2 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Sabe por quê? Porque quem ama, obedece. Por isso que Jesus está dizendo, não é para você andar em obediência, é para você andar em amor. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Amém? A segunda atitude é renunciar. Jesus disse, vá amar, venda tudo que tem. E lá no finalzinho da frase ele diz assim, depois siga-me. Vá, venda tudo que tem. Quando você fizer tudo isso, aí você vem me seguir. Mas deixa eu dizer algo para a sua vida. Qualquer pessoa que esteja presa aos valores desse mundo e não estiver disposta a renunciá-los quando for necessário, não será candidata ao reino de Deus. Uma sociedade na época de Jesus que julgava conforme suas posses, e hoje não é diferente. As pessoas nos elevam por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Tem pessoas que querem andar com você não é por causa do que você é por causa do que você tem. Para usufruir daquilo que você tem. Mas com Jesus o negócio é diferente. As pessoas precisam ser atraídas para andar com você por aquilo que você é. E o que é que você é? Você é semelhante ao seu Pai. Você é uma pessoa igual ao seu Senhor. E é isso que atrai as pessoas a você. E não as coisas que você tem. E é uma sociedade que julga as pessoas pelas posses, abrir mão dos tesouros pessoais, era algo fora de cogitação na vida daquele jovem. O apóstolo Paulo nos ensinou muito acerca da sua postura diante dos valores do mundo. Filipenses capítulo 3, o versículo 8, diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo, ele renunciou todas as coisas para viver integralmente o seu amor a Cristo. Paulo foi capaz de renunciar à sua vida, uma família. Paulo viveu integralmente para servir ao Senhor. A vida de Paulo é uma renúncia constante e nos ensina tanto. Você precisa aprender, meu irmão, que você não vive mais para satisfazer as suas vontades. Você vive para fazer a vontade de Jesus. Amém? Amém? Jesus está vendo, viu? Será que você pode um dia declarar como Paulo declarou? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E será que Cristo falaria o que você fala? Será que Cristo agiria como você tem agido? Não estou falando aqui não, nessas quatro paredes não, é lá fora. Porque o confronto aqui, nós somos confrontados, mas a prática é lá fora. Aqui todo mundo é bom, aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo é direitinho, aqui todo mundo é crente. Mas é lá fora que o mundo vai nos confrontar, que vai se levantar fariseus para te confrontar. E qual vai ser a tua resposta diante dos confrontos? Nós precisamos viver aquilo que Jesus preparou para mim e para você. O apóstolo Paulo também, certa vez, ele declarou assim: o morrer é lucro. E se for para viver, que eu viva por ele. O próprio Jesus nos ensina que aquele que deseja segui-lo deve o quê? Renunciar-se. Negar-se a si mesmo. É renunciar às suas vontades para viver a vontade de Deus. E ei, deixa eu dizer algo para você. Toda renúncia tem um propósito. Toda renúncia tem um propósito. Quando nós renunciamos por amor a Jesus, nós estamos mostrando para Ele que nós temos uma total entrega. E é isso que Jesus estava querendo ensinar aquele jovem. Jesus estava querendo ensinar aquele jovem que ele precisava se entregar por inteiro. E é isso que Ele espera de mim e de você, uma total entrega. Ei, a renúncia cura. Você crê nisso? A renúncia cura, a renúncia nos faz depender, a renúncia nos leva a avançar para níveis maiores. Quantas renúncias eu precisei fazer? Porque muitas vezes as pessoas querem viver a nossa vida. As pessoas querem ter o que nós temos, mas sem construir uma história de renúncias. Acha que foi da noite para o dia. Acha que as nossas conquistas foi assim, do nada. Por quê? Porque as pessoas querem uma vida boa sem esforço, sem renunciar a algumas coisas. Você que é um empresário bem-sucedido, quantas noites você renunciou de sono para ver a sua empresa crescer? Quantos finais de semana você deixou de viajar? Porque você precisava se dedicar. Aí hoje você posta uma viagem, o povo fica com inveja. Menina, de onde vem essas viagens de fulano? De onde vem esse dinheiro? Satanás de rabo se levantando. É verdade ou não é? Como é que fulano está vivendo? Não sabe da sua história. Sabe por quê? Porque só vai entender o seu conhecimento quem conhece a sua história. Não é suposições de foto, de redes sociais, não. Tem uma história aí, ei. E tudo que vem fácil vai embora fácil. Mas aquilo que nós conquistamos em Jesus, ninguém nos toma. Aquilo que você conquistou em Jesus, ninguém toma de você. Entenda que quando Deus te pede para renunciar a algo, é porque Ele quer te levar a viver algo maior. Eu já falei aqui que Deus falou comigo no dia em que eu estava no culto e eu estava grávida, e naquela noite o Senhor ministrou ao meu coração através do Espírito Santo. Quando uma canção estava cantando e a canção dizia: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E eu coloquei a mão na minha barriga e eu disse a Deus: eu abro mão dos meus sonhos por amor ao Senhor. E no outro dia, eu perdi o bebê.
E quando eu estava na cama do hospital, esperando para fazer a curetagem, Deus falou ao meu coração: filha, não se preocupe, através da vida da minha mãe, você vai ser alegre mãe de filhos. Essa sua renúncia é uma semente que você está plantando e no tempo oportuno você vai colher. Naquela hora eu estava chorando, mas o meu choro estava regando a minha semente. Você precisa entender que toda renúncia na direção de Deus, aquilo que Ele te pede para renunciar é porque Deus quer te levar a um nível mais alto, a um nível mais profundo com Ele, a elevar o seu nível de intimidade com Ele. Não se preocupe, apenas obedeça. Vai ter coisas que Deus vai te pedir que vai ser difícil para você renunciar, mas abra mão porque Ele vai te dar algo muito maior. Naquele dia Deus estava me pedindo algo que era um sonho, era algo que eu esperei, porque eu sempre desejei. Mas o Senhor me deu algo muito maior. E eu não só estou falando de filhos biológicos. Deus me entregou um propósito. Sabe por quê? Porque toda renúncia tem um propósito. Dê um glória a Deus aí. Está falando com você, Jesus? Amém? E por último, a terceira atitude que Jesus esperava daquele jovem era o servir. O que me falta ainda? Se fosse eu, né? Porque eu sou curta e grossa. Eu já disse para você que eu não arrudeio, né? Se aquele jovem perguntasse para mim o que me falta, eu dizia: meu querido, vamos amar, renunciar e servir. É isso que está faltando na sua vida. Mas Jesus foi tão bonzinho, né? Jesus é feito pastor. O pastor aprendeu com ele, né? Arrudeou. Para não dar, né? Eu ia logo direto. Eu ia dizer logo: é isso que está faltando. Mas Jesus não. Jesus tem todo um jeito carinhoso de tratar comigo e com você. Mas quando Ele quer dar também uns diretos, Ele dá, viu? Em mim Ele dá direto, uns diretos. Dá em você? Vocês pensam que Jesus não dá um direto em mim, não? O pastor dá um direto em mim? Tem arrudeio, não. Se tem uma pessoa que é o pastor. Eu fico com vontade de chorar, eu fico. Mas eu sei que se tem uma pessoa que eu preciso ouvir e aprender, é com o meu marido. Porque ele não é só o sacerdote da minha casa, ele é o meu pastor. É quem me consolida dia após dia. Então, mulher, não fique triste não se o seu marido chamar você a atenção. Engula o choro. Não, chore. Que eu choro. Mas é para o nosso bem, amém? Eita, não foi um amém meio xoxo. Foi um amém meio xoxo, né? Mas foi amém. Então, Jesus disse para aquele jovem o quê? Vá, venda tudo o que tem, ame, renuncie e dê o dinheiro aos pobres. Eita. Porque ele podia esperar o quê? Vá, venda tudo que tem, pega o dinheiro que a gente vai sair por aí, pelo mundo. Aí Jesus disse: não, vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Eu acredito que o coração daquele jovem gelou. Gelou. Jesus estava querendo levar o jovem a entender o quê? Que não há como amar e servir a Deus e ao mesmo tempo amar e servir as riquezas. Não tem, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não tem como amar e servir a Deus e amar e servir as riquezas. A Bíblia diz em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. E quantos de nós vivemos presos pelas coisas desse mundo? Vive uma vida, eu conheço pessoas que não têm um dia de lazer. Porque não consegue, vive para ter. E vai morrer. E quem vai ficar para desfrutar? O camarada que vai se casar com a mulher dele. Conhece alguém assim? Não demora muito não, viu? Aí você deixou de usufruir. Você está rindo, mas é verdade. Eu tenho o maior cuidado com meu pastor. Eu digo a Deus direto: ó, Deus, não me leve logo não, viu? Porque olha o que vai ter de irmãzinha querendo consolar o pastor. E as 3 criancinhas: Deus, veja aí minha senha, viu? E você pensa, marido, que com a sua esposa é diferente. A mulher bonita, jovem.
Misericórdia. Aí você não tem um lazer, não leva a esposa para tomar um sorvete, não tira um final de semana para ir ali em Porto de Galinha. É verdade ou não é? Vive para trabalhar, para querer mais. Porque, olhe, nós somos insaciáveis. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Não é assim? A gente comprou um iPhone 12 um dia desse, já tem o 13. Aí fica aqui, eu quero o 13. Às vezes nem é tão bom como o 12, mas quer o 13. Porque nós somos assim. A gente compra uma roupa, usou roupa nova, amanhã já não quer mais, quer outra nova. Porque nós somos assim, mas ei, preste atenção, aprenda a valorizar as pequenas coisas, a valorizar aquilo que você tem. Aquilo que Deus entregou na sua mão. Não viva de comparações. Não olhe para o que Deus entregou para quem está ao teu lado. Não olhe para o que Deus entregará a cada um conforme a sua capacidade. Você tem aquilo que você precisa, porque foi Deus que deu e Ele sabe da sua capacidade. Ah, pastor, e por que Ele não me deu mais? Porque eu não sou rica. É porque não é para você ser. Deus sabe todas as coisas. Porque Deus não me botou cantora? Porque Deus sabe todas as coisas. Porque se eu cantasse, eu que pregava, eu que cantava, eu fazia tudo. Mas Deus entrega a cada um conforme a sua capacidade. Então se alegre, viva contente com aquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? Mas não é sobre se acomodar, não. Vocês estão entendendo? Amém? Então não deixe o dinheiro te ter. É bom ter dinheiro? É bom ter dinheiro, eu gosto. Quem não gosta? Mas o dinheiro não pode me ter. Eu não posso ser dominada pelo dinheiro. Eu trabalho na prefeitura do Recife. É o pior salário para professor que tem aqui na região metropolitana. Pode crer. E eu poderia trabalhar os 2 horários, porque quem não precisa de dinheiro, minha gente? Eu poderia, vivem me pedindo para eu dobrar o horário. Mas e quem é que vai educar meus filhos? Então toda renúncia tem um propósito, minha gente. Eu preciso entender, eu não posso ser movida por ter mais dinheiro, porque ia dobrar o meu salário ia ficar bom. Poxa, sim, e os meus filhos? E a minha ausência? E eu vou viver movida pelo dinheiro? Não. Eu confio no Deus que pode todas as coisas. E até aqui me ajudou o Senhor. É sobre isso, é você confiar em quem você pertence. As coisas deste mundo não podem ser a causa que te impossibilitam de servir ao Senhor integralmente. Você não pode ser impossibilitado de servir ao Senhor por causa das coisas desse mundo. E sabe, também nós precisamos entender que Deus, Ele não está interessado em nosso serviço. Digo, uau. Vou dizer de novo. Ei, Deus não está interessado em seu serviço antes de ter o seu coração rendido a Ele. E eu gosto de dizer isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer agradar a Deus com o nosso serviço. Mas o que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito diante da presença dEle. Porque o seu serviço, eu posso contratar uma pessoa para fazer o que você faz. E às vezes o ímpio vem e faz melhor. Vocês estão entendendo? Mas quando o meu coração é rendido para Ele, o que é que eu entendo? Eu entendo que tudo que eu faço é por Ele e por causa dEle. E Ele recebe o meu serviço. Mas se o seu coração não está rendido a Ele, você está vindo servir a homens. E não é sobre isso. A nossa visão, o nosso DNA de amar e servir, é porque nós amamos e servimos as pessoas como ao Senhor. É tudo por causa dEle. Amém? Antes de você fazer para Deus, você precisa ser de Deus. Diga assim comigo, repita comigo. Antes de fazer para Deus, eu preciso ser de Deus. Sua identidade não deve estar no que você faz. Sua identidade é sobre quem você é nele. Você precisa ser reconhecido pelo quanto de Jesus que você tem dentro de você e não pelo serviço que você faz na igreja. Porque ninguém é insubstituível. Se você não quiser fazer, Deus levanta outro para fazer no seu lugar. Nós temos um discípulo, eu digo é um discípulo, que nos ajuda aqui no som. Ele ainda não se converteu, mas eu pego no pé dele que só. E eu digo a ele, olhe, ele está trabalhando para uma igreja. Agora eu disse, olhe, se você se converter e disser que vai ser lá dessa igreja,
Eu ameaço mesmo, porque você é minha ovelha. Aí ele fica rindo, eu digo, pode até se converter lá, não tem problema não, porque é a palavra de Deus, né? Vai que Deus fala com ele lá, né? Já falou que só aqui, um dia ele estava na hora o pastor estava aqui na hora do apelo, e eu vinha lá de trás, ele estava bem concentrado assim, olhando para o apelo, aí eu fui e empurrei as costas dele. É agora! Ele, a senhora quer me matar do coração, pastora? Aí eu disse a ele, pode receber a palavra lá, e você vai se converter, aí vão lhe chamar, você vai dizer, mas eu já tenho igreja. Problema seu, ele fica vermelho, que ele é branquinho. Mas pense num menino abençoado do Senhor. Sabe aquela pessoa que já está ganha e não sabe? É esse rapaz. E Deus usa ele na nossa direção tremendamente. Ele é um servo. O pastor liga para ele a hora que for. Se ele estiver disponível, ele vem. De onde ele estiver, ele para tudo para nos servir. Vocês estão entendendo? Eu estou dando um exemplo de uma pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas já tem o coração derramado na presença dele. Porque só quem tem não é sobre dinheiro não, não é sobre pagamento não. É sobre um coração quebrantado. Porque ele podia muito bem, pastor, agora conta comigo mais não. Que nada, nos dias da conferência, ele largava da igreja, vinha correndo para cá, minha gente. Para ver se o som ficou bom, para ajustar. É verdade ou não é, Willamis? Ele tem um coração quebrantado. Jesus já está achando ele, eu creio, em nome de Jesus. E ele vai vir para cá adorar com a gente. O problema dele lá, que ele está trabalhando na outra igreja. E do pastor de lá. Se você sabe quem você é em Jesus, tudo que você fizer vai ser por causa dele. Servir não é sobre você ser visto. Servir é sobre as pessoas ver Jesus através do seu serviço. Não é sobre servir para aparecer, para as pessoas te elogiar, porque tem muita gente dentro da igreja assim, querendo ser reconhecido pelo seu serviço. Ei, as pessoas precisam reconhecer o seu serviço a Jesus, precisam ver o Jesus no seu serviço. Por isso que eu gosto de dizer, quando uma pessoa abre a porta para entrar a pessoa vem à procura de Jesus, mas ela encontra você. Ela precisa ver Jesus no seu serviço. Amém? Que não nos falte amor a Deus e ao próximo. Que possamos renunciar às coisas desse mundo para viver a vontade dEle sobre as nossas vidas. E que possamos servir em todo tempo. Pode tudo te faltar, só não pode te faltar a presença do Senhor.